ar. Penso eu. Não tenho a certeza. Se alguém nos estiver a ouvir, mande-nos o feedback. Se nos estão a ver bem, se nos estão a ouvir bem. Hoje é a voz. Temos aqui umas vozes interessantes para ouvirmos então. Mas eu quero saber se nos estão a ouvir. Está tudo a ouvir bem? Estão a ver bem? Boa noite. Boa noite, voz. Esta é a voz. Está bem, pode ser assim um bocadinho. Isto até parece a casa dos... Não estás? Estás? Está abaixo. Boa noite. Está. Agora vamos tentar saber. Vejam lá se ouviram a voz. Por favor, voz. Boa noite. A Filipa diz perfeito. Perfeito? Mas a voz? Denunciou. Já ouve... Está agora só a imagem. Top. Disse a Cici Santos. Já nos conseguem ouvir. Podemos começar. Ei! Estão a nos ouvir bem? Então vejam se ouvem agora isto. Fala a voz. Olá, boa noite a todos. Está a ouvir ou não? Esperem um bocadinho que a gente estamos aqui a resolver Mário uma coisa Henriques técnica. diz muito bem. Muito bem. Já o Mário Henriques conseguiu ouvir a voz. Conseguiu? É uma voz feminina. Tudo. É, sim, senhora. Pronto. Está tudo perfeito. Vês? O Mário Henrique já nos disse que está tudo perfeito. Então, hoje vamos ter aqui a voz. A voz vai fazer algumas perguntas a que eu vou tentar responder para vocês. Hoje vamos então prestar atenção para ver como é que isto vai sair, porque isto não está tudo muito combinado. Nós vamos fazer as coisas de maneira a que saia do nosso coração, da nossa alma, da nossa essência e de maneira que nós possamos descobrir alguma coisa. Eu quero descobrir alguma coisa, outros quererão descobrir outras coisas. Vamos hoje falar um pouco de tudo. Já vi aqui algumas perguntas que vão ser feitas, ou de temas que vamos falar. Portanto, hoje vamos falar um pouco de tudo, vamos nos esclarecer. Quem estiver a assistir e tiver alguma questão a pôr, sem ser questões pessoais, então pode pôr que nós também demos resposta. Antes de mais e de continuar, há algumas perguntas que me foram feitas ao longo destes diretos que eu faço que ainda não estão totalmente respondidas. Eu tenho dado um feedback, mas não respondi às perguntas completamente. Porque não posso. Tu tens um tempo, tu tens um dia, tu tens uma hora. E quando chegar a esse tempo, esse dia e essa hora, eu responderei. Também há uma coisa que é mais difícil para mim, é estar a escrever. Vocês vão reparar que no mensageiro, por exemplo, pode-se gravar. Ao gravar é mais fácil a mim responder as coisas. Portanto, eu vou tentar mandar por gravar e vocês carregam e depois dizem-me se ouviram ou não. Não aqui no mensageiro privado. Então, neste momento, nós parece que já estamos aptos para a voz falar. Vamos usar os nossos técnicos, como sempre, maravilhosamente estão a tentar arranjar uma forma de nós comunicarmos todos bem. Eles falam baixinho que é para não se ouvir. Eu é que me tenho que ouvir, porque eles não se podem ouvir, ninguém quer falar. Então é assim. Nós vamos começar. Então, a voz, eu vou cumprimentar a voz. Como está a voz? Muito bem, obrigada. Eu acho que a voz ouviu-se perfeitamente ao escrever lá. Se ouviu perfeitamente para nós. Ouviu perfeitamente, então. Pronto. A voz quer fazer alguma pergunta para começarmos? Eu gosto. Vamos então iniciar com as questões. É comum ouvir dizer-se que se está acompanhado, que uma pessoa anda acompanhada. É possível uma pessoa comum estar acompanhada por um espírito e não o saber? É possível uma pessoa comum estar acompanhada por um espírito e não o saber. Em primeiro lugar, eu tenho que responder à voz e a vocês todos que sabem perfeitamente que nós temos um mentor espiritual. Ora, é esse de estar-nos sempre a acompanhar.
faz-nos companhia sempre. E às vezes ele dá-nos determinados sinais. Através do processo intuitivo e através principalmente da percepção, nós percebemos que há alguém ali. É ele, é a sua presença. Pode dar-se o caso também de alguém ter muitas saudades nossas e há muito tempo não nos ver e querer conviver connosco. E é isto que muita gente não percebe. Então, a sua energia, estando a pessoa na Terra viva, por exemplo, noutro país, imaginemos na América, essa pessoa projeta-se para nós e nós acabamos por sentir através da percepção e ela acaba por nos acompanhar. Esses acompanhamentos nem sempre são negativos como muita gente pensa. Esses acompanhamentos apenas são de visita, são de, desculpem a expressão, matar saudades ou rever-se. E é engraçado que as pessoas energeticamente costumam se comunicar. Se estiverem em condições de perceber o seu processo intuitivo, cada um de nós tem que perceber o seu processo intuitivo, evidentemente que mais rapidamente consegue perceber essa presença, sendo essa presença uma presença física, mas que está no campo extrasensorial, através da energia, seja uma presença espiritual, sendo mesmo um espírito. O nosso mentor espiritual muitas vezes dá-nos exatamente um sinal, vários sinais, que nos está a acompanhar. Agora, evidentemente, se for alguém que nos esteja a obsediar, acho que é assim que se diz, não é? Estava aqui a perguntar à minha técnica. Não posso fazer estas perguntas à voz, porque a voz é omnipresente. E essas coisas todas. Então é assim, imaginamos que há um espírito negativo que está a rodear essa pessoa, mas é mesmo um espírito. Isso já vamos para o lado e para o caminho da obsessão. E nós temos que perceber porque é que esse espírito quer tanto estar connosco. Porque é que esse ser espiritual quer tanto estar connosco. Imaginamos, por exemplo, que por alguma razão uma mulher morre com 30 anos e tem o seu marido e gosta muito dele. Vive uma grande paixão, ou o contrário pode acontecer. É normal, depois da morte, essa pessoa que tanto amou, acompanhar, às vezes por uns meses, a pessoa que ficou, até para a orientar. Há aí um quisê de pena de ter deixado aquele corpo, de ter deixado aquela vida. Há ali um pedaço de tempo, que vai até aos 6 meses, muitas vezes, então que essa presença vai ser sentida. Muitas vezes não sente após a morte, mas é engraçado que quando se prepara para uma nova reencarnação, como tem que despir aquela personagem que tomou, então volta por um tempo, aí é só por umas semanas, por um tempo para se despedir, e aí é sentida mesmo. Então, esses espíritos têm uma missão para com aquela pessoa. Só com aquela pessoa. É engraçado que há muito tempo, há muitos anos, que ainda hoje é visto o espírito do amor. E na história do espírito do amor é um filme, evidentemente, mas também é preciso dizer que aquele filme, quem o escreveu, o argumentista, fez um pouco de estudos sobre espiritualidades. E, quando ele é assassinado, ele é assassinado com o tiro, para lhe roubarem os códigos do banco, ele sai do corpo dele, ele vê-se numa nova realidade. É uma fantasia, é um filme, mas dá para a gente aproximar a uma realidade mesmo real. Então ele vê-se e ele tem a possibilidade de se ir embora. Mas ele olha para ela e percebe que tem de a ajudar, que não acabou a sua função. E mais, ele quer descobrir porque é que levou aquele tiro. Então ele recusa ir, usa o seu livre-arbítrio, não vai, é a luz que o vem buscar, ele não vai, e fica aquele tempo junto à moça que tanto amava, e ele próprio acaba por perceber porque é que levou os tiros, acaba por perceber que o grande amigo dele era o grande inimigo, e nós acabamos por ver nesse filme uma coisa que muitas vezes se diz que é o inferno e o céu, que é quando no fim vem a luz e ele diz tudo é amor e tudo se sente, e quando os inimigos que ele julgava amigos morrem, acidentalmente, muitas vezes até provocado um pouco por ele, pelo drama em si, e é em que vêm as sombras da terra buscarem. Evidentemente que isto é uma visão dantesca,
não é real. Mas para a aproximação da realidade e para as pessoas perceberem melhor, até está bem. Aconselho ainda a ver esse filme, o Espírito do Amor, porque é muitíssimo interessante e nunca é demais ver-se. Então, recorrendo a uma pessoa como o Fernando, seria possível perceber a entidade que está a acompanhar a pessoa e eventualmente estabelecer uma ligação, vamos lá, haver uma fala entre a pessoa e o espírito que a acompanha? Sim, isso é possível. Embora, em muitos casos, eu não gosto que isso aconteça. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer. Porque existe muita mistificação. Sim, a voz tem forma, não estejam a pensar que é só uma voz. Não é o espírito, é uma pessoa. Só que é a voz. Por isso é que eu olho às vezes para a voz. Isso é possível perfeitamente. Embora eu pessoalmente não goste de o fazer, da minha parte eu não o gosto de fazer. Porque depois aí existe muita mistificação e as pessoas aproveitam-se muito desses factos, por exemplo, para dizer que o avô precisa de umas missas e que se tem que acender umas velas e essas coisas. E eu por aí não vou. Porque todas as promessas que eu fizer na Terra sou eu que as tenho que cumprir. É por isso que existem muitas reencarnações. Existe um só espírito e muitos corpos. Muitas vidas. Eu venho vivê-las e eu, então, tudo o que permiti vou ter que cumprir. Eu não posso chegar do outro lado, que é o que acontece a muita gente, que chega, sabes, eu não cumpri uma promessa e preciso que tu me vás cumprir para eu ter descanso. Isto é a comunicação feita, supostamente, por um espírito para uma pessoa que foi consultar alguém, em qual o espírito comunica por esse alguém e diz isso. Isso é redondamente mentira. Eu não posso, depois da morte, vir pedir a ninguém para pagar uma coisa que fui eu que comprometi. Ou seja, eu não posso passar a minha responsabilidade e tornar-me eu irresponsável. O que mais poderia era orar, ou seja, alguém orar por mim. E aí a oração é um dos fatores predominantes, assim como o amor é predominante na nossa evolução e no nosso concerto e no nosso equilíbrio. Agora, aparecerem espíritos, seres que viveram na Terra, a pedirem que se façam coisas, como por exemplo rezar, olha, não te importa, estão de rezar não sei quantas missas, e essas pessoas acabam por dar conselhos às pessoas, olha, faz isso para a pessoa ficar bem. Isso é realmente, não é real. Porque eu já falei aqui nas memórias, e nós temos que ter em condições que cada pessoa que vive na Terra, por exemplo, Francisco de Assis, que eu gosto muito, ele vive na Terra, existem muitas memórias dele, muitas. Eu posso pegar naquelas memórias e fazer um excelentíssimo trabalho em nome de Francisco de Assis. Mas não é Francisco de Assis. Por exemplo, Gandhi, que também gosto muito. Podia pegar nas memórias de Gandhi e dizer que Gandhi vai se comunicar por mim e deixá-lo passar. O que eu estava a fazer era deixar passar as memórias. Não era o espírito em si, eram as memórias que existem. Então, as pessoas que pegam, e a maior parte dos médios é engraçado, que pegam nas memórias, não pegam no espírito. Por isso é que chegam-se ao lado. Mas ele disse, ele ou ela disse tal e qual aquilo que se passou. As pessoas esquecem, é que essas memórias estão com elas. As memórias só desaparecem quando a última pessoa que conheceu a outra desaparecer. Até lá continuam sempre. Então as pessoas ficam convencidas e são levadas a crer na verdadeira espiritualidade devido a darem-se tanta informação certa. Que até, valha-me Santo Ambrósio, por acaso existe, mas eu peço-lhe a ele, valha-me Santo Ambrósio, há pessoas, ditas médiuns, que fazem essas comunicações e que sabem as informações através dos vizinhos. Tem pessoas mesmo próprias a trabalhar para elas, para saber as informações, para quando se lá vai, as pessoas dizerem. E dizem aquilo tudo muito certo. E ela, como foi? Mas eu aqui remeto-me outra vez para o espírito do amor. A pretinha, que aparece no espírito. Eu não sou racista, mas ela é pretinha e eu gosto muito dela como atriz. Eu agora não sei dizer o nome dela, também não vou. A voz sabe, quer ver? Como é que ela se chama? Whoopi Goldberg. É essa mesmo. Eu adoro essa mulher. Ela, como ela também fantasiosa, mas que realmente tinha um dom, e ela aproveita-se para comunicar com ela, tanto que ela fica com muito medo.
Portanto, ela a brincar, acabou por levar as coisas a sério. Mas depois ela teve um trabalho muito grande para dar alguma credibilidade, e até inclusive para convencer a outra pessoa, e que foi o espírito que fez isso através dela, para convencer a outra pessoa que aquilo era verdade. Lá está, por causa do trabalhar com as memórias, das pessoas estarem a trabalhar com as memórias, porque as comunicações dos espíritos não se dão com tanta facilidade como as pessoas pensam. As pessoas é que pensam que vão a qualquer sítio. Até eu já tenho estado em trabalhos e em sessões em que há vários médiuns e alguns deles comunicam. E eu sei que são memórias, evidentemente. O meu trabalho é ensinar, o meu trabalho é desenvolver, fazer com que a pessoa se conheça a si própria. Claro que eu não vou dizer logo às pessoas que aquilo é memórias. Eu vou deixar-me falar, deixar-me fluir, deixo a pessoa fazer, mas depois faço uma análise ao conteúdo, àquilo que foi dito. Imagina que aparece o espírito do Santo Padre Cruz. Lembro-me hoje porque hoje eu recebi uma coisa qualquer do Santo Padre Cruz e achei muita piada. Eu admiro o senhor como padre que foi, com o Santo Padre Cruz, e está tudo bem. Temos 2 diretos já a acontecer na sua página. 2 diretos a acontecer na minha página, só E pode ser milagre. Direto. E é o mesmo direto, que eu certeza que foi alguém que partilhou. E então estava aonde? Estava aonde vós? Agora não estava com muita atenção, porque ficámos coisa. E eu estava a dizer... Do padre. Do Santo Padre Cruz, que muita gente... Pronto. Eu recebi uma coisa no meu mail e achei graça, porque tinha falado outro dia num direto dele. Há muita gente convencida que o Santo Padre Cruz, que eu admiro muito, mas sinceramente admiro muito, quem conhece a história dele é que pode admirar. Porque não conhecer é muito vago. Por exemplo, são capazes de ir mais para o Sousa Martins por ser mais popular, mas poucas pessoas conhecem a verdadeira história do Sousa Martins, e ele foi um grande médico. É preciso que se note. Mas o Padre Cruz foi um grande padre, mesmo no tempo do salazarismo. Foi um grande padre, foi uma pessoa humilde, com uma grande capacidade, com uma grande instrução. Ele apenas não é santificado porque não tem à volta dele um grupo coeso que o faça para a sua santificação. Porque há pessoas que foram santificadas que, seja, têm as suas coisas, mas foram tão santificadas politicamente. Enquanto o Santo Padre, o Padre Cruz não é nada das questões políticas, é respeitável. Ele vivia para os povos. Então há muita gente que gosta muito de o ter como mentor espiritual. Ora, é impossível ter o Padre Cruz como mentor espiritual, assim como o Sousa Martins como mentor espiritual, assim como Nossa Senhora de Fátima é impossível alguém ter como mentor espiritual. Mas há muita gente que diz que tem, que esses são os seus mentores espirituais. O que é que eu posso dizer? Só tenho que aceitar. Tenho que aceitar a opinião. Mas se eles realmente são assim, se é real eles serem os mentores espirituais dessas pessoas, como é que as pessoas explicam eles serem mentores espiritual de tanta gente? Não pode. E o que acontece é que muitas vezes servem-se desses nomes para manipularem, para transmitirem coisas às pessoas que as tornam alienadas. E esse é que é o grande erro da espiritualidade e do espiritismo. Mas não está nos espíritos, nem está na doutrina de Allan Kardec, nem noutras doutrinas filosóficas, nem noutras seitas. Está no homem em si. Então, quando uma pessoa diz que ouve vozes e muitas vezes até vê coisas, como podemos perceber se essa pessoa está com alguma patologia clínica ou se efetivamente é acompanhada por um espírito ou foi visitada por um espírito? Olha vós, e a vocês? Isto de ser-se médium não é uma coisa fácil. Eu nasci assim. Sempre me dizia, eu não sei o que é ser normal, mas eu acho que eu é que sou normal, vocês são todos anormais, desculpem-me os presentes, os que me estão a ouvir são todos anormais. Porque é assim, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque existem muitos casos, até nós próprios, não sei se já aconteceu algum daqui, mas a quem me está a ouvir, se aconteceu pode dizer, dar o seu testemunho, mas até nós próprios às vezes temos determinadas alucinações. Às vezes provocadas por um calmante, às vezes provocadas pela bebida excessiva,
às vezes provocadas por outras situações, ao qual nós possamos ser alheios. Nós temos que ter muito cuidado. E depois, além das alucinações que existem, existe uma obsessão muito grande nossa sobre, às vezes, determinado assunto. Por exemplo, como é que vocês explicam, ou como alguém pode explicar, e é preciso realmente consultar-se um bom espírita e um bom médium, uma pessoa que seja muito isenta, que seja muito consciente, que tenha um conhecimento vasto no assunto para a pessoa perceber. Como é que vocês explicam que alguém, quando gosta muito de uma pessoa, faz tudo, é capaz de ir a todo lado, é capaz de gastar todo o dinheiro possível e imaginário, que tenha ou que não tenha, e é capaz de correr todo o mundo só para ter aquela pessoa consigo? Às vezes há rapazes que querem aquela rapariga, ou aquela rapariga quer aqueles rapazes, e fazem isso. Ao fazerem isso, claro que entram num processo obsessivo. Esse processo não tem nada a ver com a espiritualidade, é totalmente psicológico. É a teimosia, a má formação da pessoa, o egoísmo da pessoa, a forma como a pessoa vive em sociedade em que ela pode, quer e manda, tudo isso provoca, evidentemente, provoca determinadas alucinações, provocam uma obsessão muito grande, que não pode ser tratada pela espiritualidade, mas tem que ser acompanhada também por um médico, e que provoca, sobretudo, um grande desequilíbrio na pessoa. Agora, há pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, e através da sua percepção, conseguem... A voz tinha feito a pergunta como mesmo? Leve-me lá, porque eu distraí-me aqui com uma coisa. Quando uma pessoa ouve vozes e até vê imagens, como perceber se essa pessoa não está a sofrer de alguma patologia clínica, psíquica, neurológica, e se efetivamente está a ser acompanhada ou visitada por um espírito? As pessoas às vezes têm que perceber que os espíritos, já ao se aproximarem de nós, os seres espirituais também já foram seres terrenos. Não há nenhum ser espiritual que não tenha descido à Terra. Até o próprio Espírito, que foi Jesus, veio à Terra várias vezes. Uma delas foi como Jesus. Mas já tinha vindo como o profeta Elias, e toda a gente se esquece disso. Pronto. Então, nós ao virmos à Terra... a palavra de honra, que estou aqui a ser perturbado por uma energia esquisita hoje. Espera lá. Repita-me lá a pergunta que está aqui. Aborrecemos, já vou. É que está outra pessoa do outro lado, está-me aqui a dizer só tontarias. Pronto. E eu tenho que estar agora, mas está mesmo, está-me a aborrecer. Eu já estou a falar para ela, a voz. Está-me a aborrecer, deixa-me estar sossegado. Repita lá outra vez a pergunta, a voz. Parece que alguém não quer que eu dê a resposta. Como perceber se uma pessoa está a ser visitada ou acompanhada por um espírito e não está a sofrer de uma qualquer patologia clínica, psíquica, neurológica, quando a pessoa refere ouvir vozes ou sentir presenças, ver coisas. Sim. Deus livre essa pessoa de dizer alguma coisa ao psiquiatra. Tem que fazer 2 estudos. Primeiro tem que fazer o estudo, tem que entrar com ela própria e tem que ver bem. Porque é normal, às vezes, não sei se já vos aconteceu, vocês estarem a dormir e terem que acordar a determinada hora. E vocês ouvem uma voz nitidamente a chamar por vocês. O vosso nome e a dizer, levanta-te. São horas. Evidentemente, é o fruto da vossa imaginação? Vou dizer que não. Aí é mesmo perceptível no silêncio, ainda não há nenhuma atividade, a atividade consciente ainda está adormecida, portanto é normal chegar alguém que nos queira bem do outro lado e que sabe que nós temos que naquele dia se levantar àquela hora e nos chamar. Isso é real. Agora, se eu for contar isto ao psiquiatra, o psiquiatra apenas vai poder respeitar a minha opinião. O psiquiatra vai dizer que eu estou um bocadinho louco. Portanto, visto o ponto de vista da psiquiatria e da neurologia, as pessoas primeiro têm que ver sobre o seu próprio ponto de vista. As pessoas pensando seriamente na sua postura, no seu comportamento, sabendo as circunstâncias em que estão envolvidas, elas podem perceber se aquelas vozes que ouvem e aqueles acontecimentos
se tem uma origem extrasensorial. E isso acontece se repetir, muitas vezes não da mesma forma, mas de formas diferentes, porque se for da mesma forma eu vou-lhe já dizer, isso é uma criação mesmo do subconsciente da própria pessoa, ou de uma vontade, ou de uma não realização, que a pessoa gostava de ter uma realização e não se realizou, e essa não realização provocou isso à pessoa. É por isso que os médiuns têm que ser pessoas isentas e muito honestas. E é por isso que nós temos os nossos mentores espirituais. Então, o médico tem que perguntar ao seu mentor espiritual. Evidentemente que nem todos somos iguais. Eu, por acaso, tenho a feliz sorte, de há muitos anos, desde que nasci e ainda antes de nascer, de ir a um computador que não se chama periférico. É um computador central. E lá estão as vossas fichas. E, evidentemente que eu não vou ver tudo. Vou ver o que me é permitido a vos ajudar. Ora, eu vou às vossas fichas e vejo o que lá está. E depois troco as impressões com o mentor espiritual. E só depois então é que faço uma análise e digo à pessoa, olha, realmente você tem qualquer coisa a nível espiritual que precisa tratar, até tem uma certa mediunidade que precisa ser trabalhada. Essa mediunidade pode ser só para você, no seio da sua família e no seio da sua comunidade, usar no sentido construtivo, positivo e para despertar consciências, ou como pode ter que trabalhar num grupo, vai fazer muito bem assim e, por sua vez, você vai fazer muito bem a outras pessoas porque vai aprender. Mas isso já depende muito da capacidade que a pessoa tem de comunicar com a sua própria espiritualidade, da capacidade que o médium tem, e da capacidade e da isenção que o médium deve ter. O que muitas vezes acontece é que as pessoas dizem logo, olha, você é médium e tem que começar a trabalhar, leia o livro dos espíritos, o livro dos médios, ou então outros dizem, olha, você tem que fazer... Mas depois, se eu for à Igreja Católica, sabe, a voz sabe que eu sou católico, não é? E os espíritas não gostam, os verdadeiros médiuns, não gostam que as pessoas sejam católicas. E os católicos também não gostam muito que sejam médiuns. E eu costumo dizer a eles, olha, que vocês vão todos estar quietinhos e caladinhos e deem-se bem uns com os outros e respeitem-se, que é o melhor que têm a fazer. É o que eu gosto mais. Desde que exista o amor, não exista a manipulação, não exista o interesse em si próprio da evolução e do caráter material das coisas, nós podemos todos nos juntar e fazer coisas bonitas. Agora, a partir que haja um interesse individual de chegar, sabe vós, há pessoas que usam o espiritismo para se projetarem a nível social. Porque é chique. É chique ser-se médium, é chique ser-se diretor de uma associação espírita, é chique pertencer a um grupo espírita, é chique, olha, é chique porque eu não acho chique de nada. É chique, é fino. E eu não acho isso muito fino. Portanto, as pessoas não podem usar estes campos para se projetarem, seja para lado algum. As pessoas têm que usar os seus conhecimentos, a sua sensibilidade, aquilo que realmente sentem de verdade, em prol dos outros e do seu próprio conhecimento e do seu próprio desenvolvimento. Porque se não o fazem, vão cair na asneira, no erro. Eu já vi pessoas, ao longo destes anos, eu sou médium. Pronto, se és médium, faz lá alguma coisa. E às vezes eu até digo assim, cuidado, quando tu vais para o campo financeiro, tu vais-te perder. E é verdade. A maior parte das pessoas que passaram pelas minhas mãos e que tinham alguma coisa que precisava ainda de ser limado, mas porque eram muito orgulhosos, já sabiam, não quiseram que eu limasse nada, nem que as ajudasse, quiseram-se atirar para a frente, e então o que é que acontece? Acontece que as pessoas têm que perceber exatamente que há um tempo, e só nesse tempo é que elas têm que fazer as coisas, não é no tempo que ela lhe apetece. Então o que acontece? Acontece que muitas dessas pessoas que tinham uma certa sensibilidade, até tinham uma certa mediunidade, embora ainda não tivesse muito desenvolvida e nem muito estudado, quiseram ir para o mundo material, do espiritismo material, para se evidenciar, para se projetar socialmente, para adquirirem até algum dinheiro. Foi por isso que a semana passada houve alguém que teve o descaramento de dizer que eu vendia a banha da cobra. E continua aqui. Continua. Não me disseram. Está aqui uma... O Joaquim Pereira continua a mandar as mensagens do costume. Ok?
Joaquim Pereira. Então não puseste nada ali na vejo. Mas eu vou ler, pode ser? Pode ser. Vou ler algumas das mensagens porque ele continua a escrever. Sim. Então ele diz como chama de mentirosos, ganha vergonha na cara, andas a roubar os velhinhos, vai trabalhar. Eu acho que o Joaquim está aqui enganado em alguma coisa. Olha, eu até iria dizer a uma pessoa que é mais isenta de que não vou dizer à voz para dizer porque poderia não ser tão isenta, mas por exemplo podia perguntar à Vera. Ó Vera, você como voz que conhece minimamente, olhe bem para a minha tromba de urso e diga-me, e conhecendo mais ou menos o meu trabalho, muito pouco, olhe bem para a minha tromba de urso e diga-me se esse senhor tem algum jeito de estar a fazer isso. Não, é apenas uma provocação na minha opinião. Mas sabe, Vera, eu agora vou-lhe dizer uma coisa. As pessoas quando começam com este tipo de provocações, eu respondi a ele no direto, foi no direto passado, não foi? Foi. Já agora deixe-me só ler aqui o comentário da Cici Santos. Sim. O que está a perturbar novamente o senhor da banha da cobra que está a assistir. Não sei porquê. Não sei porquê se ele acredita, se ele não acredita. Se ele acredita ou não. Pronto. Não, essa pessoa não acredita nem em Deus sequer. Nem sabe. Eu lembro-me de uma pessoa num direto também de chamar mentirosa e sabe qual era o credo dela? Era da seita dos Jeovás. E eu quando soube isso fiquei assustadíssimo. Assim, o que é que uma pessoa da seita dos Jeovás vai dizer que um médium anda a vender, é financeiro? Como é que pode dizer? Esse senhor está a ser mandado por alguém para escrever isso, para ver se nos destabiliza. Mas a mim tanto se me faz como me fez. Ou então, ele próprio está com uma inveja e gostava de estar aqui. Olha que não tenho as invejas de estar aqui, porque eu estou cheio de calor. E hoje não jantei, olha, até estou com fome. E estou com sede. Com licença, vou beber água. Quanto ao roubar, não é o que ele diz? Roubar os velhinhos. Poxa, eu já te disse a ti, e vou-te tornar a dizer, e houve um outro José que levou isso para ele. Não é para ele. Como é que é o nome que aí está mesmo, que eu hoje não estou a ver? O nome dele? Sim. É Joaquim Pereira. Ó Joaquim Pereira, várias pessoas me falaram em ti no seguinte modo. Este senhor conhece-te. E eu disse, não conhece. E eu não te conheço. Mas eu já te disse que tu um dia vais ter que me conhecer. E torno-te a dizer, tu um dia vais entrar na Associação Espírita Círculo de Fraternidade e vais pedir ajuda, e quem te vai receber sou eu. Ouve lá, quando isso acontecer, com coragem é que porque vai-te acontecer isso, garanto que vai. E não é porque eu quero, e não faço questão, mas sei que vai. Como é que tu vais reagir para estando à minha... E vai ser por causa de um acontecimento muito desagradável que se vai dar na tua vida. E tu aí vais aprender. Agora, como é que tu podes estar a agredir uma pessoa que não conheces de lado nenhum, que daqui há uns tempos, se calhar 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, tu vais entrar e vais pedir ajuda a essa pessoa. Eu já falei com o meu mentor sobre este assunto, sobre o teu assunto, estás sempre a fazer isso. Tu vê se consegues perceber-te, porque eu acho que tu não te andas a encontrar. Há 2 pontos fundamentais. Primeiro, olha para ti como ser. E depois, olha para os teus estudos que tu fizeste. Tu fizeste alguns estudos, não és uma pessoa que até tens alguns estudos, fizeste alguns estudos e tu repara bem qual é o campo que tu estudaste, qual é o campo que tu pertences e repara bem o que estudaste. Nem sequer sabes, não tens inteligência suficiente, desculpa que eu te diga, para estares a pôr em prática aquilo que estudaste. Isto é, se não fores mentiroso. Porque se fores verdadeiro, sabes muito bem que o que estudastes não podes te dar sequer ao luxo de estar a escrever num direto. Embora possas escrever o que quiser, que para mim não me faz diferença se alguém sentir coisa, pode lhe dar resposta a ele. Mas eu não vou dar mais nenhuma resposta a ti. Nem quero saber se tu escreves ou se não escreves. A responsabilidade será sempre tua. E o facto de me chamar de ladrão e muito mais, de tocar numa coisa que é uma sensibilidade para mim, muito coisa. O que eu mais detesto é ver um filho a tratar mal os seus pais quando eles são idosos. E há muitos filhos
que inclusive os pais lhe deram os bens todos, mas ficaram com o uso e fruto. E esses próprios filhos não ficaram descansados quando não tiraram o uso e o fruto daquilo que os pais lhe deram. E o resultado, muitos desses pais tiveram que ir viver para baixo da ponte. Entre aspas, mas foram diretamente para baixo da ponte. Isso é muito mau. Quando se trata de crianças e de idosos, eu sou muito sensível. Agora, quando se trata de gente adulta, eles já são livres de fazer o que querem lhes apetecer. Os idosos são mais frágeis. E os idosos deram-nos tudo. Mas tudo o que tinham e o que não tinham para conseguirem nos levar a algum lado. Nós devemos-lhe a obrigação, é a nossa obrigação tratá-los e nunca os roubar. Quem rouba idosos e quem maltrata crianças são pessoas insensíveis. E quem fala no assunto sem ter a certeza, há uma réstia de dúvida que eu posso ter aqui assim no meu coração e na minha mente. Se não será isso que tu andas a fazer mesmo a alguém. Tem cuidado. Enxerga-te de uma vez por todas. Olha, tu sabes, na página está lá a morada. E mais, estás a ver aqui, eu tenho aqui o telefone. Claro que não o vou atender agora. Mas tu, ao fim do direito, quiseres me telefonar e falar comigo, estás à vontade. E isso é que é giro. Porque, por exemplo, podes continuar com a mesma ideia, mas eu posso discutir contigo. Eu e tu. Percebes? Porque agora estás a meter pessoas que não têm nada a ver com nada. Como é que tu podes dizer que eu sou mentiroso? Tu não és capaz de escrever ali, ouve lá. A pergunta que a voz me fez, respondia tu por aí. Então respondi à tua forma. É fácil eu dizer alguma coisa a alguém, olha, não é assim. Então, mas como é que é? Estás pior? E eu admiro muito o Cavalo Branco. Eu chamo-lhe Cavalo Branco, mas ele não é, porque ele é, como é que era aquele do Partido Comunista, o Álvaro Cunhal. Eu admiro até mais que o Mário Soares, porque ele foi um grande intelectual. Mas uma coisa que eu detestava no homem é quando se lhe fazia uma pergunta, então, mas, senhor, então, mas não concorda, dê lá uma solução. Eu não concordo e pronto, acabou-se. Ele nunca dava uma solução. Eu não gosto desse tipo. Não gosto desse tipo de pessoa. Embora eu admire muito como um ser intelectual, um ser humano, um político. Vamos lá. Um político assim. Admiro muito o Álvaro Cunhal, embora não tenha nenhuma tendência a ser comunistas. Mas também não sou contra os comunistas. Nem contra os fascistas. Sou contra as pessoas que fazem mal aos outros e que vivem à custa dos outros. Coisa que eu não faço, ouviu? Há pessoas que são naturalmente intuitivas, que têm várias premonições ao longo da vida e que se vêm a revelar premonições verdadeiras e que nunca se envolveram com o espiritismo ou que não se relacionam diretamente com nenhuma comunidade espírita. Estas pessoas, esta intuição, é um dom que nasce com elas. É um desenvolvimento que nasce com elas. Porque isso não é um dom. Vamos ver. A intuição é comum a todos os seres humanos. Não é apanágio dos espíritas, nem dos católicos, nem de nenhuma seita. É comum aos seres humanos. Cada um tem a sua intuição mais ou menos desenvolvida e pode-a usar. Agora, ao acrescentar-lhe a espiritualidade ou a mediunidade, nesses casos, é uma mais-valia ter a sua própria intuição e não ser influenciado. Porque é muito giro fazer uma comunicação espiritual em que toda a inteligência vem do ser espiritual. Mas muito mais interessante é fazer-se uma comunicação espiritual em que tem-se o apoio da espiritualidade, mas é a sua própria inteligência a funcionar. A sua própria visão alargada. Isso é muito mais interessante para mim. Porque se eu agora aqui tivesse, e viesse aqui o mentor, e começasse ele a dizer as coisas todas, pronto, até eu podia dizer, não sou responsável. Não é bem assim, mas pronto, podia dizer isso. Eu ficava frustrado. Eu gosto da minha inteligência, da minha liberdade de pensar, da minha liberdade de sentir, da minha liberdade de amar. Mas gosto de ter presente comigo. Gosto de ter juntamente comigo. Olha, desculpa lá, só uma coisa.
esse senhor que começou a comunicar connosco, lembras-te daquela altura exata que eu disse que estava-me a sentir muito perturbado e que não estava a perceber nada? Não foi nessa altura que esse senhor entrou em direto e começou a fazer isso? Só para eu fazer aqui, não conseguiste ver? Não consigo ver, não. Então quem tiver-me a ouvir, veja lá e vá lá. E esse ponto puxou um bocadinho para trás e veja, que eu quero ver uma coisa. Já agora, hoje não sai daqui sem eu ver. Mas deu para perceber, vós? Pronto. Sim. Agora estava ali umas perguntas. Também temos coisa. Sim, temos aqui a pergunta da Fátima Marques. Como saber se é médio? Mas eu já respondi isso. Eu respondi e torno a responder. E vou responder muito calmamente. Vocês têm que ter cuidado na vossa mediunidade. Todos somos médios. E somos médiums porquê? Porque somos seres espirituais encarnados. Ou seja, nós somos humanos no corpo. A nossa essência é espírito. Não é matéria. Evidentemente, quando o nosso corpo findar, nós continuamos a nossa vida. E nós nascemos de novo e morremos de novo. O corpo. Nós continuaremos a ser o mesmo. E porquê é que somos médios? Somos médios porque fazemos o contacto. Ou seja, temos a sensibilidade de fazermos o contacto entre a materialidade e o mundo espiritual. Quem é médio geralmente não tem dúvidas nenhumas da reencarnação, não tem dúvida da existência da espiritualidade e do próprio espírito. Quem não é médio, evidentemente que tem essas dúvidas. Agora, se queremos desenvolver o nosso contacto com a espiritualidade, vamos ao mesmo tempo desenvolver a nossa mediunidade. Médium quer dizer intermediário, quer dizer que é uma pessoa que tem consciência da sua espiritualidade, da espiritualidade que existe e ao mesmo tempo está na Terra. É uma coisa tão simples como isso. Agora, quando a pessoa tem uma consciência fora do vulgar dessa espiritualidade, é aí que a mediunidade, não vou dizer bem, a mediunidade se desenvolve e se mostra. Mas geralmente, todos nós, como nascemos com aquela parte que a voz disse, da percepção, também nascemos, e da intuição, também nascemos, evidentemente, com esse contacto. Tanto que as crianças têm uma maior consciência da espiritualidade e da vida espiritual e vão perdendo ao longo dos anos que vão crescendo. É por isso que há crianças que até têm os seus amigos imaginários e fazem descrições fabulosas e que estão estudadas cientificamente, não é? Porque têm muita a lembrança do seu mundo espiritual. E até há crianças que reconhecem em si, no seu próprio lar, que essas pessoas desse próprio lar muitas vezes lhes são familiares, assim como pessoas que encontram na pré-primária, antes da escola primária. Portanto, outras crianças em que eles têm uma empatia que ninguém sabe explicar, que eles se amam, ninguém sabe explicar, porque eles foram almas que já viveram em corpos e já viveram juntas. Os animais têm espírito? É possível um espírito voltar à Terra, mas sob a forma de um animal? Não, jamais. Existe uma teoria e não existe. Existe evolução, não existe o contrário de evolução. E pode existir uma paragem no tempo. Mas o animal, a alma do animal jamais se poderá, o espírito, jamais se poderá reencarnar num animal. Pode utilizar um animal para se manifestar. Isso é uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver com o reencarnar. Pode-se. Imagina. O meu pai queria comunicar comigo. De alguma forma. Eu não o ouvia de forma nenhuma. Eu tinha um gato que gostava muito. Imagina isto. Então ele ia usar aquele gato para comunicar comigo. E isso os seres espirituais que desencarnaram podem fazer. Agora, voltarem a ser gatinhos, leões, até macacos, que devia-se pôr à parte de nós voltarmos a ser macacos, porque o nosso ADN é muito próximo, 99% é idêntico, podia-se pôr, mas nem nos macacos. Se já fomos macacos à outrora, não voltaremos a ser macacos. Agora, se fomos um gatinho, um cãozinho, de outra forma, não é? Também não voltamos a ser cãozinhos e nem gatinhos. Bem, mas para que as pessoas ficam com a ideia, então, mas os animais não têm assim um espírito, não têm assim uma essência? Têm.
Só que, o que é que acontece? Acontece que são seres em evolução. Eu já disse aqui num direto que existe um mundo paralelo muito mais atrasado que este, em que as pessoas não têm os conhecimentos que nós temos, não têm a tecnologia que nós estamos e não vivem como nós vivemos. Vivem ainda muito atrasados. Muitas delas, se nesta Terra existem povos a viver numa grande miséria, nesse plano espiritual. Até é um planetazinho, é um planeta assim. Que mais tarde ou mais cedo alguém o descobrirá, se não descobriram já. Mas tenho quase a certeza. E é daí que nós viemos, é engraçado. Porque às vezes dizem assim, credo, há tantos espíritos, de onde é que eles vêm? Olha, pois vemos daí. Porque além da Terra existem mais 2 ou 3 planos espirituais ainda mais atrasados que nós. Como existem mais uma dezena, quase uma centena de planos mais evoluídos que nós. Não nos podemos esquecer. A Terra neste momento é um planeta escola. A Terra pode passar a um planeta de eleição, mas até lá ainda muita tinta vai correr. Evidentemente que está cada vez a nascer na Terra pessoas mais evoluídas. As pessoas com as reencarnações evoluíram muito, mas a Terra não está, ainda está muito longe de ser o sítio ideal e perfeito onde o amor seja a energia predominante. Ainda existe muito ódio na Terra, muito rancor, muito preconceito. As pessoas que habitam a Terra, ou os seres espirituais que habitam a Terra, não são de todo seres muito elevados. São elevados em certas áreas, evidentemente, mas não são de todo muito elevados. As pessoas é que têm essa presunção, que são muito elevadas, que têm muitos conhecimentos, por isso é que as pessoas ficam tão zangadas, e aí sim aquele senhor pode me chamar mentiroso, porque isso é discutível. Quando eu digo que estou cá, essa será a minha última reencarnação. Também o que é que eu venho fazer para um planeta parvo como estes? Não terei já direito a ir para um plano espiritual que me dê mais garra no meu desenvolvimento intelectual, em toda a minha emoção, no meu ser emocional. Tenho esse direito. É por isso que eu tenho a certeza que esta é a minha última reencarnação. Já sei! Eu tenho que pedir aqui uma coisa que eu esqueço-me sempre, e está aqui escrito. Parece-me que foi na mesma altura. Pedir para partilhar. Eu já percebi. Foi mesmo na mesma altura e agora pedem-me para eu partilhar o Círculo de Fraternidade, o site. Ponham lá gosto e seguir. Aonde é que está? Partilhar o direto. Partilhar o direto! Olha, vocês imaginam como eu estou. Isto é tão engraçado. Eu adoro estas coisas. Esta é a parte onde eu gosto de fazer a minha coisa. Eu adoro estas coisas. Partilhem o direto. Porque só estão aqui a dizer que partilharam 3 vezes. Olha, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode, tem que ser mais. Partilhem mais. Vocês com certeza não fizeram bem as partilhações. Só 3 vezes, não presta. Tem que ser mais. Partilhem o direto. Visitem o Círculo de Fraternidade. Visitem a minha página www, que eu hoje ainda não disse www. É para roubar ao outro senhor. www.fernandobaltazar.com. É para roubar ao outro senhor. E já que é para roubar, ponha lá o donativo que eu quero ver. É para roubar o senhor, assim. Escusa de estar-me a ofender que eu roubo os velhinhos. Sim, pronto, é uma coisa. Então, vão lá visitar a página, ponham as perguntas na página e partilhem este direto. Além de partilhar o direto, ponham um gosto e um seguir na página. Olha, eu gosto muito desse rapaz, manda cumprimentos a ele, que eu gosto muito dele, que eu sou muito amigo dele. Já mandaste? O Paulo Mendes, eu não consigo escrever. Não. Paulo, cumprimentos. Diz lá assim alguma coisa para mim. Manda aí alguma coisa para mim porque eu estou com muito calor. Está na Alemanha. Ana Macedo diz boa noite, adoro ouvi-lo, gratidão. Eu não posso dizer que adoro ouvi-la, mas adoro que escreva, acho muito bem. Olha, gratidão. Já pedi para partilhar ou não? Pronto. Quantos já partilha já? 39. Tão pouquinho. Tem que chegar aos 80, não é? Aos 100. 100. Também não peças tudo. Mas lá pedimos com cuidado. É possível determinar
o tempo que medeia entre a morte e a libertação do corpo pelo espírito? No desencarno em si? Exatamente. Sim, isso. Isso demora às vezes umas horasitas. Não muitas, por isso é que não se deve nem fazer cremações, nem portanto, sepultar o corpo sem passar algumas horasitas. Porque isso demora umas horasitas, conforme a evolução espiritual da pessoa. E conforme as crenças. Porque é engraçado. Quando a irmã Lúcia desencarnou aqui para nós, eu achei muita graça. Esse desencarno foi lindo. Mas já ela não estava sozinha, eu também gostava, quando desencarnasse, gostava de ter alguém ao pé de mim. Nem que for assegurar-me a mão terrena, que é para depois eu sei. E uma das coisas que ela viu aproximar-se foi a Nossa Senhora. A tal visão que ela teve da Nossa Senhora, do aparecimento da Nossa Senhora, ela viu aproximar e a Nossa Senhora levou. Só que a coisa mais extraordinária que aconteceu é que quando ela desapegou totalmente do corpo, portanto não foi de imediato, acontece que o papel da Nossa Senhora, ou seja, a pessoa que estava a fazer de Nossa Senhora, apareceu como é e era um familiar dela. E aí lhe foi explicado. Foi-lhe explicada a mediunidade que ela tinha, por isso é que ela via aquela senhora e por isso é que os outros ouviam a senhora e por isso é que ela teve algum contacto e também foi esclarecida de algumas problemáticas que ela deixou, no fundo, por defender tão acerrimamente e por alguém não lhe ter dado ouvidos, principalmente os superiores que eram homens. Porque as pessoas são assim, sabe vós? Santa Maria Madalena foi constituída pelos homens prostituta durante 1000 anos. Só ao fim de 1000 anos é que foi santificada. E sabe vós? Santa... 2000 anos o quê? Foi 1000 anos. Isso tenham a certeza. Durante 1000 anos. E sabe vós? Santa Maria Madalena foi muito, mas muito íntima de Jesus. Era a discípula, era a companheira, era a amiga, era Tem que olhar para a câmara. eu pensava que estava a dar alguma coisa, já estava a ficar aflito. Menina, não me assuste, estás bem? É que ele está assim com as mãos, parece que está em meditação. Tá bem. Tem que olhar para a câmara, está lá. Portanto, e ao fim de 1000 anos, é para aqui. Ao fim de 1000 anos é que a consideraram santa. Isto porquê? Porque os homens têm a mania que eles são os detentores do mundo. Mas os homens esqueceram-se que esses homens que são os detentores do mundo que já foram mulheres. Não sei porque é tanta coisa. E que se não foram, vão ser. E vão ser mulheres muito difíceis. E difícil de arranjar um homem. Ou seja, difícil de serem pessoas felizes nas suas relações amorosas. Por isso é que eu não sei porque é que vocês estão sempre contra das coisas. Ser homem ou ser mulher nesta terra... todos são. Por isso há que saberem se comportar, saberem se respeitar e, sobretudo, saberem se amar. Susana Moreira. Sonhos premonitórios. Poderá falar sobre isso, irmão Fernando? Posso. Há um estudo, eu já disse aqui num direto, que há um estudo em que diz isto foi agora engraçado porque eu lembrei-me dos meus. Não é nada com vocês, foi uma coisa que aconteceu aqui. Não me levem mal, desculpem. Os sonhos premonitórios acontecem. Mas com a idade que a ciência, a neurocirurgia está a estudar muito bem isso. E alguns sonhos são descargas mesmo dos nossos neurónios, da nossa atividade cerebral. E alguns sonhos servem para reequilibrar todo o nosso sistema, como o sistema respiratório, o sistema circulatório e o sistema, o nosso sistema do nosso corpo. E também poderemos dizer que existem sonhos premonitórios. Quais são os sonhos premonitórios? Os sonhos premonitórios geralmente são sonhos que se dão, embora a ciência desmistifique isto dos sonhos premonitórios. Mas vamos lá. Os sonhos premonitórios são sonhos em que aparecem pessoas que muitas vezes não conhecemos de lado nenhum e falam connosco.
que não têm nenhum tipo de religiosidade. São acontecimentos que nós nunca vivenciamos nesta vida presente e nós o vivenciamos através dos sonhos e acabamos por os concluir na verdade. Todos os cientistas das grandes descobertas que fizeram-nos através desses ditos sonhos premonitórios. Portanto, agora vocês pensam um bocadinho e chegam lá. Todos os cientistas, todos eles, desde a descoberta da lâmpada, da luz, foram tudo feito através de sonhos premonitórios. Esses cientistas primeiro tiveram os sonhos, depois tiveram a descoberta mas eles sonharam com isso primeiro. E para eles, esses são sonhos premonitórios. Também um acontecimento que se dá na tua vida. Se tu sonhares que vais ter algo de bom na vida, e te vai acontecer, e te acontece no momento que... Olha, mas eu sonhei isto aqui há um mês atrás ou há 2. Não tenhas dúvidas nenhuma, estavas apenas a ser chamadas a atenção. Por teu eu superior, pelo teu mentor espiritual, pelo teu espírito amigo, por alguém estavas a ser chamada a atenção. Por isso faz atenção. Quando há uma tragédia em que morrem muitas pessoas em simultâneo, o espírito dessas pessoas segue em conjunto? Elas encontram-se todas num mesmo plano após a tragédia? Sim. E tem mesmo de se encontrar no mesmo plano. Isso aconteceu e é visível até numa das descrições de um dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, O Nosso Lar. O que é que acontece? Acontece que todos esses espíritos, quando são cataclismos, é cataclismos que se diz, não é? Portanto, até maldades provocadas pelo próprio homem e que as pessoas têm que desencarnar abruptamente, evidentemente. Há sempre uma equipa de serviço, eu costumo dizer, há sempre um serviço de urgência, há sempre uma equipa de serviço em que leva para planos espirituais esses irmãos e lhe é administrado determinado tipo de tratamentos energéticos e também feita algumas, não direi doutrinações, nem orientações, mas alguns esclarecimentos, o porquê daqueles acontecimentos. Numa primeira fase, todos ficam num mesmo plano. Numa segunda fase, cada um segue o plano espiritual próprio da sua própria evolução espiritual. Mas, evidentemente, que é num dos casos em que existe um grande sentido de fraternidade que já deveria haver entre nós, seres encarnados, e que infelizmente não há. É comum, atualmente, utilizarem-se as regressões para perceber como foram as nossas vidas passadas. Tenho a mão o dedo no nariz e às vezes sou chamada a atenção. Serão estas regressões verdadeiramente momentos vividos ou imagens das reais vidas passadas por aquele espírito, ou simplesmente imaginação da pessoa que a está a viver ou a relatar? A regressão só se dá até ao dia do nosso nascimento. A partir do dia do nosso nascimento, todos podem fazer regressão. E isso é um facto. Para além do nosso nascimento, não. E não tinha lógica, e passo a explicar porquê. Porque então assim não havia o esquecimento das nossas vidas passadas. Se há um propósito de nós esquecermos tudo o que vivemos no passado e recomeçarmos de novo, esse propósito, sendo ele um propósito, também tem como objetivo o princípio de nos impulsionar a um novo conhecimento e a nós evoluirmos. Ora, a regressão, ao satisfazer as nossas curiosidades, apenas nos vai atrasar. Há de reparar que as regressões que se dão, geralmente são pessoas sempre, ou que foram reis, ou rainhas, ou pessoas muito importantes. Não foi aquela pessoa que trabalhou no arado do campo, que foi pedreiro. Naquele tempo não havia pedreiro, mas havia outras coisas que se fazia com as pedras. Não se dizia a palavra pedreiro. Portanto, nada disso. Foi sempre um bispo, foi sempre alguém importante. Ora, o que acontece é o seguinte. O Dr. Brian Weiss, e eu aí reconheço nele, ele
faz essas regressões. Mas é um caso especial que ele faz. Ele não consegue encontrar outra pessoa igual àquela que fez da regressão. Tanto que ele também faz a progressão. Ou seja, o que o espírito vai ser no futuro. Aí já não entrem muito em acordo com ele. Porque há várias coisas que se vão modificando ao longo da nossa existência. E há vários conhecimentos que se vão tendo. Não podemos fazer uma previsão do futuro. E ele acaba por fazer nessa progressão do espírito. Mas isso é apenas uma ideia. Mas o real é quando ele escreve o livro O Amor é Real. Acho que é assim que é O Amor é Real, não é? Muitas vidas, muitos mestres. Não, esse aí ele vai falar das reencarnações. Mas o primeiro livro que ele publica, que é um sucesso, e que está bem, porque ele é psiquiatra, até tem graça, mas ele só faz essa regressão com uma pessoa. Ele não faz com mais ninguém, faz com aquela pessoa. E se nós virmos as verdadeiras regressões, são feitas com poucas pessoas. Não é vulgar. Agora, se me disser assim, olha, nós vamos usar uma regressão até ao seu nascimento para algum trauma que você tenha, alguma coisa, para conseguirmos consertar, eu creio que isso é possível. E quase tenho a certeza que é. É preciso haver da parte, tanto que houve eu por acaso assisti uma pessoa que queria deixar de fumar, foi-lhe feita a regressão, e essa pessoa não deixou de fumar simplesmente porque não queria deixar de fumar. E mais, essa pessoa estava com câncer. E essa pessoa ia morrer brevemente. Ela decidiu simplesmente não deixar de fumar. Portanto, todo o trabalho espiritual tem resultado quando existe a anuência de um e do outro. Porque se for só a vontade de um, ninguém consegue fazer nada. E a grande questão está aqui. O grande segredo é: a voz podia ser uma conselheira para mim, mas eu teria que permitir que a voz fosse uma conselheira para mim. Essa união da minha permissão e da sua vontade é que produzia o milagre, e eu me sentiria bem e tinha realmente algo de positivo para mim. Tem de haver anuência das duas partes. Desculpe estar-lhe a colocar a mesma questão, mas ando tão cansado. É quem diz: quando é que verei a luz? Ainda não. Acenda a luz do teu quarto, da tua sala. Carla Moio. Por favor. Não estejas a falar em luz depois da morte, que eu não quero. Acenda a luz da casa, da sala e assim vê a luz. Um dia destes tu vais ter uma surpresa. Tu ainda não olhaste bem ao espelho. Pronto, eu já nem quero que olhes ao espelho. Não acreditaste bem em ti. Acredita em ti que tu vais ver a luz. Parece que está tudo a cair, mas não está tudo a cair. Está tudo a mudar de lugar. Só tens que ver. A Isaura Cristina Brígida Louro, um beijinho muito grande por ela. Será possível a nossa missão na Terra ser ajudar os outros? Quando essa missão está cumprida, existe um afastamento da pessoa que ajudamos, porque com essa pessoa a nossa missão termina. E isso é perfeitamente possível e admissível, porque ninguém é de ninguém. E o facto de eu ter como missão ajudar 50 pessoas não quer dizer que essas 50 pessoas vão estar comigo até ao final da vida. Porque todas elas têm, pois, a sua própria função. E muitas delas também, a função delas é ajudar os outros. É natural haver um afastamento dessa pessoa que nós ajudamos na sua própria missão. Não é natural as pessoas deixarem de se amar, de se gostarem e de vez em quando se cumprimentarem. Isso é que não é natural. Célia Marques. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências futuras? Era o que eu estava a dizer ainda há bocado. Essas das revelações sobre as existências futuras é muito difícil por causa da mudança que existia. Para isso acontecer, nós tínhamos que estar parados no espaço, no tempo. O próprio mundo teria que estar parado. Ora, uma vez que tudo é movimento e tudo está a movimentar, nada é previsível que o futuro seja assim. Nós podemos analisar o futuro, quer a nível espiritual, quer a nível material, através da vida presente. Porque nós estamos sempre no presente. Ora, existe um ditado popular que depois combina com a lei da causa e do efeito,
tudo o que tu fizeres, seja de bom ou de mau, regressa a ti. Ora, tu poderás saber qual é o teu futuro consoante a sementeira que estás a fazer neste momento. Porque o teu futuro será colher aquilo que estás a semear. E aí tu tens consciência do teu futuro. Tu, Lia Veloz e Henriques, é normal haver rivalidades entre as casas espíritas, ou seja, claro, é normal haver rivalidade entre os partidos políticos, claro. Quando as pessoas, ou quando nós, qualquer um de nós, e quando as pessoas levam as coisas pela conquista do poder, da projeção social, de ver quem é que ganha mais, de ver quem é que tem mais reconhecimento a nível social, essas lutas fazem com que as pessoas... Pode-me pôr a pergunta, a coisa, mesmo que seja aí, a outra pergunta, porque há uma coisa aqui que eu quero... Fazem com que as pessoas, que sejam dirigentes de casas espíritas ou não, tomem validade umas para as outras. Depois é o seguinte... Se aparece uma pessoa que sente a espiritualidade mais fortemente e que as pessoas que rodeiam sabem perfeitamente que essa pessoa tem uma espiritualidade muito mais forte, evidentemente que os outros que têm uma espiritualidade menos forte farão tudo para acabar com essa pessoa mais forte. Nem darão possibilidade a essa pessoa para crescer. Isto é real nas nossas casas espíritas portuguesas e também em algumas brasileiras que eu tenho conhecimento. Agora, isso não é ser-se espírita, isso não é ser-se médio, eu já expliquei isso num direto anterior, vocês têm tudo na página, vão lá ver. Ana Macedo diz, e sobre quem suicida? O suicídio é uma coisa muito pessoal. Eu uma vez, aqui na asneira, que não foi na asneira, que é real, que havia pessoas que vinham à Terra com a missão de suicidar, e caiu o karma é trindade. Volto a repetir. Há pessoas que vêm à Terra com a missão, a sua missão, o seu objetivo e o seu propósito é passarem pela experiência de suicidar-se. Ou seja, tirar a sua própria vida. Evidente que esses suicídios são vistos pela espiritualidade de uma maneira diferente das pessoas que suicidam porque querem fugir às realidades, às responsabilidades, porque querem virar as costas ao mundo. Ou então, das pessoas que a espiritualidade terá um olhar diferente sobre essas pessoas. A espiritualidade terá outro olhar diferente sobre aquelas pessoas que se suicidam pelo simples facto de estarem doentes. Uma pessoa que esteja psicótica, que seja esquizofrénica, uma pessoa que esteja com uma grande depressão e suicídio por isso mesmo, tem um outro olhar da espiritualidade até sobre ela própria, mesmo que ela se sinta muito responsável pelo suicídio. O suicídio é algo que deve ser muito respeitado. E as pessoas, quando gostam, e quando há alguém que gosta do suicídio, o que as pessoas têm que fazer nem é perguntar porquê. Ninguém pode viver com a culpa. Ninguém, não há culpas. Há acontecimentos que se têm que dar ponto final. Porque é que as pessoas não vão aceitar as coisas simples e vão das complicadas? Façam oração. Não rezem Padre Nosso e Ave Marias. Façam oração, uma oração consciente. Todas as pessoas que passam pela Terra, não há uma só pessoa que passe pela Terra que não faça uma coisa boa. Em determinado ponto da vida, mesmo as pessoas mais más, os assassinos, os ladrões, até os pedófilos, essas pessoas, em alguma parte da vida, fizeram coisas boas. Usaram o amor. Usaram o amor mais profundo da sua essência. Depois há que agarrar nisso, então, no caso das pessoas que suicidam, nesse amor. E há que louvar esse amor. Há que começar a ajudar por esse amor, ajudar-se a si próprio, por causa daquela perca, e ajudar quem se foi, para a aceitação do ato que a pessoa passou. Então, há que escolher o momento mais amoroso que essa pessoa teve. E todas as pessoas que passam pela Terra, não há ninguém que passe pela Terra que não deixe uma marca de grande amor, de grande positividade, de grande carinho e de grande afetividade. Desculpem, mas não há, por mais má que seja a pessoa. Então aproveitem a coisa boa. A Maria Henriques diz, boa noite, irmão Fernando. Boa noite, minha querida. Será que a minha vida vai melhorar ou não? Grata. Olha,
Ai, foste tu que escreveste, não foi? Ir ao site. Ao site. Olha, ó Maria Henriques, faz um favor, vai ao site e está lá uma coisa que é para pôr essas interrogações que ficam só entre mim e si. Porque assim eu vou dizer a toda a gente e toda a gente vai depois querer. E imagine que eu hoje não estou até nos meus dias, lhes vou dizer uma coisa que não é boa. Não é bom. Então é assim, você vai ao site, ao meu site, www.fernandobaltazar.com, vai pela página do Círculo de Fraternidade, vai ao site e está lá uma coisa que é para preencher, para mandar as perguntas, para escrever mails, e manda aquilo tudo para o site, depois eu leio, e depois falamos por mail, porque eu gosto mais de falar por mail em alguns assuntos. Não gosto muito de falar pelo mensageiro, porque tenho que estar sempre no telemóvel a escrever, e eu uso óculos, quer ver, eu não estou a mentir. Olha aqui, já viste o que é? Ou já viram o que é eu estar aqui assim? Se for sem óculos, já não estou a ver nada, estão a ver? Isto cansa-me a beleza. Já não é nenhuma, pronto. Mas cansa-me a minha beleza. Então, o melhor é ir ao site. Depois eu, com o computador lá em casa, vou lá e respondo a tudo. Podem pôr as perguntas que quiserem no site. Ou então, se querem pôr pelo mensageiro, ponham o vosso mail, que eu depois também ponho tudo. E assim, escrever no computador é diferente, porque eu também tenho assim um computador um bocadinho grande. Vejo melhor as letras e vejo melhor o teclado. Por isso, façam favor e eu explicarei. Mas não queiram que eu explique mal saia daqui. Às vezes demoro 2, 3 semanas, 4 semanas a responder, mas eu respondo no momento certo, que eu isso sei. A voz vai colocar... Não. A Célia Marques. Ainda tem mais uma pergunta. Peço desculpa. Não estava. A Célia Marques. De que espécie de perdições devemos mais desconfiar? Ai, desculpa, mas alguém é capaz de traduzir esta pergunta? Porque eu penso que sejam premonições. Creio eu. Vamos pedir à Célia Marques para confirmar. Célia, ponha lá a pergunta de outra forma, que eu agora, palavra de honra, que não estou a chegar lá. Está-me a dar aqui uma branca. Eu adoro agora isto. Ainda não temos resposta. Eu Vamos adoro isto aproveitar. quando tenho que esperar. Eu adoro isto. E nem sabem como eu adoro isto. Eu tenho que mostrar o meu contentamento. Que felicidade. Eu não posso dizer isto, porque os invejosos vão... A coisa diz. Já está? Premonições. Premonições. Exatamente. De que espécie de premonições devemos mais desconfiar? Nós não temos que desconfiar das premonições, nós temos que as analisar. E depois, se pudermos, através do nosso livre-arbítrio, mudar o rumo a essas premonições, porque são desagradáveis, nós o faremos. Se nós queremos que elas aconteçam, não temos que fazer nada, temos que confiar que elas vão acontecer. Mas uma premonição não quer dizer que aconteça. É uma ideia em desenvolvimento. Por isso, não é uma ideia que está já formada. Ela vai se formando. E agora, eu vou ler isto que eu gosto. Nem que seja só para os pôr a rir. A voz vai colocar a última pergunta e depois vamos terminar. Sabem porquê? Porque eu estou cansado. E sabem porquê? Aqui os meus técnicos estão cansados. Cansadíssimos. É uma luta, isto é vida, é uma luta muito grande. Para vocês saberem, nós também nos cansamos. Vocês por isso é que andam sempre cansados. Então, como é que ficamos? A voz vai pôr uma última pergunta? Então vá, vamos ouvir a voz. Olha, espera lá, ainda não põe a voz, espera lá. Quantas visualizações temos? Não consegues ver? Agora não. Então vá. Quantas pessoas estão a assistir-nos? Temos 63 pessoas. 63, eu pensava que estava em 120. Já chegamos a 80 e poucas. Só. Quantas partilhas houve? Daquilo que eu consigo ver neste momento, 43 partilhas. Pronto, então vá. Olha, é assim, antes da voz terminar, eu sei que há algumas pessoas que veem o vídeo, porque o vídeo fica na página... Eu posso fazer só, peço desculpa a minha interrupção. Peço desculpa, a Isaura Cristina Brígida Louro colocou uma pergunta da qual penso que o direto dela não parou eventualmente e ela voltou a colocar a questão. É possível um homem amar duas mulheres verdadeiramente sabendo as duas e aceitando isso sem estigmas? É. Há muitos homens que gostavam disso, digo-lhes. E acho que muitas mulheres não gostariam muito disso, mas se fosse um homem para elas dias, elas também não se importariam.
Mas é possível. E eu passo a explicar porquê. Às vezes, nós encontramos na Terra duas pessoas que já amamos muito. Encontramos uma em Lisboa, nos outros países noutros países, pronto, em Lisboa, e outra no Porto. Imagina que eu encontro duas pessoas que já amei muito e tenho essa lembrança. E sinto mesmo. Então, eu tenho um dilema ali. É que eu quero estar com as duas pessoas. Posso não ter vida conjugal com as duas pessoas, com a idade. Posso ter vida conjugal com uma e amar mesmo à outra. Mas, por respeito, não ter as duas pessoas. Não vou viver com as duas pessoas. Ou então, posso fazer à segunda, terça e quarta, vou para o Porto. À quinta, sexta e sábado, vou para Lisboa e o melhor é ao domingo ficar em Leiria sem ninguém. Também se pode fazer isso. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo o que acontece na Terra é permitido. Só que tem que haver respeito. E tem que saber. Se o propósito é o amor, se o propósito for o amor, então eu não tenho nada a dizer. Agora, se o propósito são outras intenções, eu acho que o melhor era cada um pensar por si. Mas é verdade que há pessoas que amam até mais que duas pessoas. Os brasileiros, para colmatarem estas situações, criaram o poliamor. E é tão engraçado. Um homem pode ter até 5 namoradas, 6, 7, até casar com 2 ou 3. Os brasileiros fizeram. Alguns portugueses quiseram seguir. Mas a razão do poliamor, lá está. Pode ter a ver com uma grande espiritualidade e tem que haver mesmo amor. E aí a parte sexual é desvinculada do amor. Portanto, agora, ter 2 parceiros ou 2 parceiras sexuais, isso é o pão nosso de cada dia, numa grande porcentagem dos homens e das mulheres que habitam na Terra. Se eu concordo com isso, eu não tenho que concordar nem discordar. Eu só tenho que chamar a atenção para o respeito que deve haver de um para com os outros. E para saber se aquilo faz parte, se aquele ato faz parte do propósito da vida. Mas também há pessoas, e se vocês pensarem bem, que gostam muito umas das outras, mas porque houve um acidente, houve uma doença, deixou uma das pessoas incapacitadas para realizar todo o ato. Todo o ato em si, toda uma vida. Então, a pessoa que ficou bem não quer deixar essa pessoa. E há uma outra pessoa que se aproxima e consegue compensar aquilo que a outra já não consegue. E aí, até a própria pessoa que não consegue é apropriado dizer ao seu companheiro ou à sua companheira para ir, desde que realmente ele nunca abandone, e não é preciso abandonar ninguém para isso acontecer. É preciso as pessoas terem respeito, serenidade, muita calma, e é preciso, sobretudo, as pessoas amarem-se. Quando existe o amor, mas o amor de verdade, não há grande problema. Ela, por fim, ela disse: não será a nível sexual, irmão Fernando? Portanto, não mediei o sexo. Eu expliquei para o sexo, mas da outra forma, claro, evidentemente. Até 3 pessoas, pode. Mas é verdade. Mas a nível sexual isso também acontece. Às vezes é preciso ter... não é este o caso, mas eu expliquei. Diz, Vera. Vamos então pedir à voz que coloque a última pergunta, antes de terminar o nosso Então direto. espera lá, que isto aqui tem sido aqui uma azáfama. Tem passado aqui muitos seres espirituais e têm estado a conversar comigo, olha que já tem a cabeça arrebentada. Então espera lá. Ela vai colocar a última pergunta. E eu vou pedir às pessoas que vejam mais uma vez esta gravação amanhã ou outro dia. E vejam às vezes até ao fim, porque às vezes esquecem-se das partes finais que às vezes são interessantes e que as pode ajudar como ajuda a mim. Mas além de tudo, eu não me quero esquecer, porque já me estão aqui a lembrar, de pedir para vocês se lembrarem que o direto é agora, terça-feira. Hoje é dia 15, 13, 14. Terça-feira 14. Agora é que estamos em direto. O vídeo vai ficar na página, vocês podem no ver, podem comentar, podem partilhar. Sobretudo partilhem a página, partilhem o vídeo, gostem da página, sigam a página. Depois visitam o meu site, porque a página tem um site por trás, que é www.fernando
baltazar.com. E nesse site vocês podem pôr também todas as vossas perguntas. Se puserem pela página do Círculo de Fraternidade, quando ponham o vosso mail. Isto se quiserem que eu depois comunique de uma outra forma. Porque pelo mensageiro é para fazer perguntas muito rápidas, muito curtas, porque eu já disse, uso óculos, tenho que estar no coisa, não me dá jeito nenhum. Se for por mail, eu sento, antes de me deitar, de ir descansar, eu respondo, não hoje, amanhã, no outro dia, no outro, e vou respondendo. Tanto que há umas respostas que eu tenho que pensar, que ainda não dei a algumas pessoas, porque ainda não estão, ainda não tive a resposta dos meus amigos espirituais. Enquanto não tiver, não vou dar. E agora vamos à voz. A última pergunta que a voz está a fazer. Que a voz também já está com ar cansado. Isso deve ser das luzes deste estúdio. Não sei o que acontece aqui. O mal olhado, as más energias, o mal de inveja, existem verdadeiramente? É possível combatê-los? Como lidar com isso? Existe. Até porque um dos grandes males da humanidade é mesmo a inveja. A inveja é uma grande destruidora. Destrói tudo. Destrói as pessoas no trabalho, destrói as vidas familiares. Infelizmente até há pais que têm inveja de filhos, filhos que têm inveja de pais. Há familiares que têm inveja uns dos outros e não se entendem e fazem uma destruição completa. Evidentemente que é uma das grandes pragas, e agarrados à inveja está o orgulho. É uma grande praga que todos nós temos combater, e é uma grande praga que pode ser combatida pelo simples facto de eu reconhecer, eu próprio, que às vezes também posso ter inveja do carro do meu vizinho, inveja da camisola que o outro comprou, inveja da casa do meu vizinho, inveja do trabalho do meu vizinho, mas isso não dá para eu dizer mal, caluniar e usar a maledicência. Um dos grandes males da humanidade é a inveja, é o ciúme e é a maledicência, é a traição e é a mentira. Para combater, eu acho que nós temos que começar por nós próprios. Eu tenho que me interrogar se sou invejoso, se sou maledicente, se sou traiçoeiro, se sou mentiroso. E se cada um de nós fizer o seu próprio papel, evidentemente que já não estamos em sintonia, já não nos afinizamos uns com os outros, aí safamos-nos dessa energia maléfica. Agora, se tivermos em afinidade, paciência. Nós vamos sofrer as consequências dessa energia maléfica. Tanto que há pessoas que pagam rios de dinheiro porque vão outras pessoas, a outros lugares, e vão pedir para fazer aquelas amarrações. Eu vou amarrar este com aquele, e amarrar, e abrir os negócios, e assim, e gastam imenso dinheiro. Não vale a pena. Porque se vocês analisarem, muitas vezes, o problema está no vosso interior, e todos os problemas estão no nosso interior, e eles têm que vir e ser resolvidos do interior para o exterior, e não do exterior para o interior. Era giro, por exemplo, quando eu estivesse com um padre amigo, dissesse assim, ó meu amigo, olha, veste lá a estola, põe-te lá como representante de Cristo, perdoa-me os meus pecados que eu fiz, andei à porrada com aquele, fiz aquele, roubei aquele, isso assim, perdoa-me os meus pecados, e depois dá-me cá uma bênção. É muito giro. Eu estou a pôr nas mãos de um irmão uma responsabilidade que não é dele, que é minha. Sou eu que tenho que me perdoar. Sou eu que me tenho que entender comigo próprio. Eu posso é chegar ao pé dele e dizendo, olha, tu tens muito mais experiência, já me viste, já tens algum conselho para me dar para eu poder me encontrar? E se nós todos fizéssemos isso, evidentemente que éramos seres humanos. E aí reconhecíamos a nossa própria espiritualidade. Não éramos tão invejosos, não éramos tão cínicos, não éramos tão maldosos, não destruíamos tanto a própria natureza e nós próprios. Pensem nisso um bocadinho. Agora querias o quê? Então, espera. Mais uma vez, este espírita maluco vem aqui dar a coisa que é para ver se ele se ri. Porque se eu não disser algum disparate, ele não se ri, então eu vou dizer. Este espírito maluco vai fazer uma oração. Porquê é que eu vou fazer a oração? Eu vou fazer a oração que é para depois vocês ouvirem. Depois fica nos 6 últimos minutos do vídeo, não é? Ou 5 últimos minutos do vídeo. Para vocês ouvirem, para vocês verem. E ela faz assim mais assombrações, mas vocês não podem olhar, têm que ver a energia da oração. Portanto,
para vocês verem, para vocês se estudarem, para vocês, sobretudo, saberem o que é a oração. Porque a oração não é uma reza, é mesmo uma oração. E hoje, aqui a voz falam na inveja, e portanto, eu acabei por falar na coisa. Vamos pôr um bocadinho de paz no mundo. Há um país, especialmente, e a mim particularmente, que me afeta, que é o Quénia. O Quénia. Muita gente não sabe onde isso fica, e olha, eu confesso também que não sei, que é no meio da África. Mas uma das coisas que me horrorizou foi saber que havia 16 milhões de crianças que não têm pai nem mãe e vivem sozinhas. Por acaso eu sou amigo da Unicef, e vocês também podiam ser amigos todos da Unicef, que ajudam pessoas do Quénia e de outros países mais pobres. E eu hoje vou-me ligar mesmo ao Quénia e vou então fazer a oração para o Quénia. Vou ver o que é que me surge, porque eu não vou... A oração é criada. Por isso, põem lá a apagar... Ai, não queres que eu diga? Não. Não é para dizer. Já percebi. Pronto, tá bem. É que às vezes eles fazem estas coisas e eu aproveito para a coisa. Ai, credo. Meninos, eu não bebi nenhum copo de vinho tinto. Por amor de Deus, eu estou muito vermelho. Até parece que eu bebi um copo de vinho tinto. Vejam lá. Ai, não ponhas não, porque as pessoas têm medo. É melhor eu me calar. Mas não ponhas, que as pessoas depois ficam horrorizadas. Começam a dizer assim, ele está a desaparecer. E depois eu digo, já está a aparecer. Mas não era para dizer. Estraga sempre a surpresa. Espera, deixa-me beber água, já aterrei. Não, porque assim não sou capaz de me concentrar. Apaga a luz, prefiro para ser bêbado. Ai, desculpa lá. Assim não, porque está muito calor. Assim está bem. Olha, vês? Estás a ver? Aquela luz que está por trás. Eu acho que as pessoas ficam com mais medo de ser isso assim. Olha aquela luz por trás, tão gira, faz aumentá-la. Mas faz conta que eu não disse nada. Vês que está muito giro. Pronto. Então, olha, muito obrigada. Agradeço do fundo do coração a vossa presença no dia de hoje. Neste direto, agradeço também a quem aqui esteve connosco e agradeço principalmente, olha, ao meu próprio corpo dele se ter aguentado. Pronto. Eu hoje quero visualizar em paz e serenidade e com muita tranquilidade aquelas crianças que estão na escola e que estão um pouco perdidas. Aquelas crianças que estão a ser ensinadas por educadores, pelos seus professores, pelo quem toma conta delas. Eu hoje solicito a presença espiritual dos seus próprios mentores espirituais para essas crianças, para que realmente elas sejam preservadas e protegidas, porque há uma grande consciência que na primeira infância que o espírito tem no corpo é a mais importante e se reflete no seu futuro. Existem hoje muitos homens e muitas mulheres doentes, desequilibrados, devido a quando forem crianças não tiveram ao pé de si pedagogos que os auxiliassem com consciência e, sobretudo, que lhe transmitissem muita segurança e muito amor. Não é se dando tudo e tirando a responsabilidade que se dá esse amor. Infelizmente, quando isso acontece, muitos espíritos começam por nascer em África, nos sítios mais pobres e nos sítios onde não existe a evolução que existe aqui, para poderem aprender a dar valor às coisas simples como o amor, o respeito, a cidadania, a lealdade, o reconhecimento da sua própria espiritualidade. Por isso, ao Deus esotérico, ao Deus de todos os deuses, ao Pai de todos os pais e à Mãe de todas as mães, a todos os seres espirituais, eu apresento esta minha preocupação, minha e de muitos outros, destas crianças, para que elas sejam preservadas, embora sejam já almas velhas e que viveram muitas reencarnações, mas para que sejam preservadas, que sejam acompanhadas com sinceridade, com respeito, com amabilidade, sobretudo com o princípio da igualdade e do amor e da fraternidade, para que se possam desenvolver e não tenham tantos problemas.
que os educadores, os pedagogos, possam ser levados constantemente a escolas espirituais e aí possam receber a instrução necessária enquanto o corpo descansa, possam receber na sua essência a instrução necessária para porem em prática no dia seguinte, quando acordam. Solicito que essas crianças sejam alimentadas condignamente e ajudadas a nível de saúde condignamente, não só por irmãos que não têm aquela delicadeza de ajudar sem interesse, mas por todos os outros que, tendo um interesse em fazer experiências, ajudem, que esses sejam levados mesmo às escolas espirituais e sejam muito doutrinados para poderem ajudar sem fazerem esse tipo de experiências e sem dar o que cai da mesa, como se dá aos animais quando estão junto a nós e nós às vezes damos aquele resto que sai da mesa. Não quero o resto do conhecimento, quero o conhecimento em si. Por isso solicito a vós, grandes irmãos do astral superior, a vós que fostes santificados e a vós que não fostes, a vós que andais pelo mundo do espaço, pelos mundos paralelos, e que emitis a vossa energia de amor, a vossa energia de reequilíbrio, a vossa energia de cura, que abraçais estas crianças que estão no início de uma nova existência e que estão no início de novas experiências para repararem e se reequilibrarem e para obterem um maior conhecimento. Por fim, eu agradeço da parte de cá, agradeço da parte de lá, agradeço a todos os reinos, ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino humano e ao reino espiritual, pois todos eles estão interligados, pois todos eles são tão importantes. Agradeço à Terra e agradeço aos nossos corpos, agradeço ao universo e agradeço a todas as energias e ao mesmo tempo quero estar unidos com todos aqueles que fazem a oração em prol de si próprios e em prol de todos os outros que necessitam de uma palavra de conforto, de um gesto de amabilidade, do carinho e do afeto. A minha mais eterna gratidão ao tudo e a todos.